Entrei? Acho que eu entrei, gente. Eu que entrei errado aqui. Eu tô tentando um suporte aqui. Vamos lá. Pessoal chegando. Oi, gente. Oi, oi. Aninha, V. Silva. Daqui a pouco estaremos aqui com esta mulher maravilhosa. Eu sou muito fã dela. Vamos esperar ela entrar aqui daqui a pouco. Eu tô me arrumando aqui, ó. Espera aí. Aqui. Oi, gente. Tô me ajeitando aqui que já a nossa convidada especial, maravilhosa, vai entrar, que eu sou muito, muito fã. Vamos ver aqui, peraí. A gente vai conseguir, tá, gente? Ó, quanta gente já entrou. Oi, querida, linda Mônica, quando volta pra Praia do Espelho? Gente, Elias, tô louca pra voltar. Amo o sul da Bahia, amor. Amo, amo, amo. Várias histórias minhas aconteceram já no sul da Bahia, amor. Já vivi amores no sul da Bahia. A Bahia também tem uma coisa, você chega lá, baiano prende a gente, né, gente? Que alguém falou... Mônica, ó, eu tô me ajeitando aqui. Tô esperando a nossa convidada entrar, tá? E a gente vai ter um papo hoje muito gostoso. Como é que vocês passaram a semana? Eu vou falar pra vocês como eu tenho passado a minha semana, os altos e baixos. Eu tô me ajeitando aqui para eu... Ó. Assistir, denunciar, ocultar vídeo. Vivi, mandei um convite, vê se chegou. Vamos ver se ela vai entrar. Tô aprendendo. Olá! Ei, coisa Tudo boa! bem, querida? Estamos aprendendo, Vivi. Que honra ter Sim, você aqui comigo. eu também, morrendo de saudade de você, de Morrendo, energia. morrendo de saudade, Viviane. Ó, vou te falar uma coisa pra você. Eu cato coisa sua a semana inteira. Instagram, YouTube, Facebook. Eu acho que, mesmo assim, eu acho que você é uma voz importante pra gente hoje, no que a gente está passando. Por várias É, razões. Porque eu acho que você tem uma coisa muito particular, que você reúne saberes. Você é educadora, você é filósofa, eu sei que você trabalha com a Secretaria de Educação no país todo, que a gente sabe que de lá que vão vir as transformações, é então, verdade, das sim. prefeituras, desses milhões de municípios. Então, assim, É. eu tenho muita admiração por você mesmo, muita, E eu muita, por muita. você, e eu por você, é um prazer estar aqui. Porque você tem uma energia incrível. Eu amo isso, cheia de vida, transbordando vida, animação. E aí, acho que é É, isso, especialmente nesse momento, Mônica, tão delicado e difícil que a gente está sim. passando, né? Muito. E eu queria até começar Sim. perguntando para você, é uma coisa que até a gente ontem estava falando no Saia Justa. Vivi, você acha que sairemos transformados de alguma forma disso que a gente está passando? Porque, assim, o que eu penso? O senso de coletividade está sendo um desafio para a gente hoje. Né? Num Sim. país tão polarizado, fragmentado, essa polarização eu acho que dificulta a empatia. Você Sim, acha que é apenas um transtorno momentâneo ou que sairemos pessoas melhores? sim. Nós sairemos transformados porque nós sempre nos transformamos, em geral, com os acontecimentos. Só que nós vivemos numa bolha chamada civilização. Não é nem capitalismo só, é civilização. Nós construímos há muito tempo, eu falo isso no meu livro A Espécie que Sabe, do Homo sapiens, a crise da razão, para quem se interessar, mais detalhadamente. Mas a civilização ela se constituiu como uma contra-natureza. Ela não quer se aliar à natureza, ela quer vencer a natureza. Então, para isso, nós construímos uma bolha. Então, a gente vive normalmente achando que importa as redes sociais, o dinheiro, a curtida, o sapato, a roupa. Nós estamos envolvidos com o jogo dos horários, dos boletos para pagar, da pose que você vai fazer, e eu não estou me tirando disso. Eu não estou dizendo que eu, professora, estou fora, que não, eu estou junto disso. Então, isso é nós, né? Essa civilização, ela simplesmente
atrapalha o processo da transformação. Nós somos seres em transformação, chama devir, vir a ser, que é o próprio da vida. A vida é um vir a ser, a vida não é. Então, quando a gente vive mais próximo da vida, né, e menos da bolha, você se transforma mais. Mas quanto mais na bolha, menos se transforma. Por quê? Porque você se coloca como modelo. O modelo que você quer seguir, o cabelo, a roupa e tal. O que acontece agora é que a bolha foi suspensa. Acabaram os horários, principalmente. Porque os horários onde você sai de casa, isso é uma angústia, eu sinto profunda angústia por isso, porque eu estou acostumada a milhões de coisas, eu não posso fazer nada. Não posso, né? Então, quando tudo isso levanta, os horários, os modelos, você não tem mais o cabeleireiro, você não tem mais a roupa, você não tem mais aquilo que você vai fazer, vem uma experiência imediata dificílima, que é lidar consigo mesmo antes de tudo. Essa relação com você mesmo. E a relação com o outro do lado. Isso é tão intenso que não tem como a gente não sair disso transformado. Não há opção, a não ser quem não está vivendo isolamento. Porque a mudança não é a Covid. Infelizmente, apesar dela ser... a gente vai falar disso, mas o que mais vai nos transformar é o isolamento. É não poder preencher meu tempo. Estou preenchendo com a internet. Só que a gente tem pelo menos mais 1 mês e meio, 2 meses adiante. Daqui a 1 mês, você não vai aguentar mais internet. E aí você vai precisar? Você vai precisar de abraço. De abraço, de beijo. Quando a gente sair daqui, nós vamos ser pessoas em que os abraços serão inéditos, os nossos abraços. Nós nunca abraçamos como vamos abraçar. Nunca você abraçou alguém na vida como você vai abraçar quando sair daqui. Você nunca vai tocar a mão, olhar para uma pessoa, nunca mais. Você nunca mais vai estar em multidão. Quando você estiver diante de artistas, porque eles estão mal falados, é que estão salvando a nossa vida. Nós, artistas, vocês e nós, todos artistas, assim, a arte tão mal falada, por esse momento político tão radicalizado, todo artista parece que virou usuário da Lei Rouanet, né? Virou uma coisa estranha. Não, a arte nunca vai ser tão valorizada, porque a gente vai sair daqui louco para uma peça de teatro, para um cinema coletivo, todo mundo assistindo juntos. Então, nós vamos viver um momento pós-pandemia que é pós-guerra, sabe? Muito beijo, muito abraço. Aos poucos isso vai retornando, infelizmente, para o lugar, mas nós também, aliados a isso, temos uma queda econômica grave. 4 bilhões e meio, quase 5 bilhões de pessoas hoje está parada. A economia está parada, o valor da moeda se transforma, o valor do produto se transforma e cresce o valor da vida. A vida nunca teve tanto valor. Porque agora, se você entra num respirador, você não sabe se você volta. Se você é entubado, você não sabe se você volta. Mesmo que você tenha 5, 10, 20 bilhões em sua conta. Isso vai mudar todo mundo muito. A morte traz um limite para todos nós. Mesmo quem não será contaminado, conhece alguém que foi, assistiu a TV o tempo inteiro. Todos estamos contaminados e sairemos dessa com mais corpo, mais amor, eu acredito. Você devagar, acha que... Tá? Quer dizer, devagar, eu quero dizer, não que a gente saia assim, os felizes, né? O ser humano é ser humano, mas algo terá se transformado. É bom ouvir isso, porque assim, a gente vê, eu fico imaginando, teve aquela história da China, que no dia que abriram os shoppings foram vendidos não sei quantos milhões numa loja. Eu fico imaginando o seguinte, depois que passa isso, será que as pessoas esquecem e volta todos os mesmos valores e volta todo mundo para esse consumismo louco, para esse capitalismo enlouquecido, para esse ganhar dinheiro sem ser solidário? É que, Mônica, não acabou ainda. A China suspendeu e algumas cidades teve que voltar. Está reincidindo a doença. Então, pessoas que tiveram a doença voltaram a apresentar positivo e elas podem contaminar outras pessoas. Então, esse momento da China é um momento de euforia e cada país lida com a coisa do seu jeito. A China vive, a gente sabe, né, esse momento novo rico e pessoas desesperadas com muito dinheiro, muita grana nova, né? Pessoas que nunca tiveram dinheiro e de repente... Então, esse é um sintoma de um modelo de civilização, sabe? Comunista, capitalista, toda aquela loucura que tem ali na China. Mas o problema é mundial. O problema não será da China, nem do Brasil, nem de ninguém. A economia mundial vai passar por um momento de recessão, de queda, né? Na verdade, Mônica, isso é o mais sério. É a mudança econômica no mundo. Assim, quando a gente... Vou contar uma história. Assim. Eu estou aqui num sítio que eu tenho, numa reserva no norte do Espírito Santo.
Aqui eu tenho internet, fico até tensa de fazer live daqui, eu faço raríssimas. Porque eu Eu tô no meio sei, de eu nada. sei. Eu tô também no interior de São Paulo. Hoje eu É, tô em São Paulo, mas eu fico lá, eu também aham. faço live tensa porque eu fico oscilando. Exatamente. Então, eu entrei com minha família num carro no dia 13 por aí de março e vim para cá com a sensação de que eu teria que viver de subsistência, porque naquele primeiro momento da pandemia parecia que toda a civilização ia desabar junto, porque a gente teria um delírio no Brasil total sem atendimento nesse país falido e a gente teria a economia mundial desabando, pessoas na rua brigando por comida e caos. Achei de verdade que fosse acontecer. Mas isso não aconteceu. O capitalismo se mantém do seu jeito, mas ninguém sabe com que pernas ele vai andar. Ninguém sabe quem vai pagar essa conta mundial, entendeu? Essa conta vai sobrar. Ah, todo mundo diz sim, quem vai pagar são os mais pobres. Só que tem um momento que não se tira mais dos pobres, não tem mais onde tirar esse dinheiro. Então, para pagar o buraco, a gente já está vendo muita gente investindo, ricos, bilionários, né, doações de empresas. Então, eles não estão fazendo isso porque eles são bons. Eles estão fazendo isso para salvar o sistema, porque existe um tal sistema, existe um jogo montado, né? E hoje ele é muito virtual, inclusive. Então, se não existir uma redistribuição de renda, ou seja, se, especialmente se a vacina demorar a sair, porque a única saída para a gente é a vacina ou um É. tratamento. Porque o isolamento ele vai adiando, mas assim, daqui a pouco não é mais o Rio, é Goiás, que ainda não está. Depois de Goiás vem Tocantins. Então, assim, é uma coisa que não acaba. Para isso realmente acabar, tem vacina. Se não acontecer, a conta é tão alta da máquina parada, do capitalismo morto, né? O dia em que a Terra parou, isso pode durar, provavelmente durará até setembro. E esse tempo todo parado, quem paga? Essa conta alguém vai ter que pagar. Então vai ter que essa galera aí, os 10 mais ricos do mundo, os 50, 100 mais ricos do mundo, os grandes investidores, o capital internacional, vai ter que parar e rever isso. E a coisa mais importante é entender que um país que não tem um sistema de saúde pode ser rico como os Estados Unidos e hoje vive um caos absoluto, é o país que mais vai sofrer. Tenha certeza que ele não será mais o país mais rico do mundo depois da pandemia. Porque está longe de acabar a pandemia nos Estados Unidos ainda, e a gente já tem 50 mil mortos, né? É isso. Então, assim, esse jogo vai ter que ser refeito, entende? O capitalismo internacional não é bondade, é que há uma conta para ser paga. E, possivelmente, quem vai ter que pagar essa conta são os mais ricos, que vão ter que abrir mão de parte dos seus rendimentos para jogar nesse grande caldeirão. Precisamos de uma renda internacional, né, mínima para todo mundo. Todo mundo no mundo, internacionalmente, tem que receber o lucro de um capitalismo que desaba, extremamente esgarçado. Então, quem se beneficiou desse capitalismo sem limite, que está na ponta extrema desse jogo, vai ter que abrir mão de parte dos seus bilhões. Porque essa conta vai ter que ser paga. Não dá para tirar dos pobres. Não tem o que tirar. Não tenho o que tirar. Não tem o que Não tirar. tenho o que tirar. E a conta é alta. Vivi, eu fico pensando o seguinte, hoje a gente tem uma coisa, nesse isolamento, né? Eu fiquei pensando, a gente tem uma coisa chamada tempo. Sim. E, né? A gente tempo. O que fazer com esse tempo? Porque hoje tem uma coisa, todo mundo tem igual, que é o tempo. Quem está isolado igualou a todo mundo esse Sim. tempo. Só que a diferença, né, de quando a gente sair daqui é o que a gente faz com esse tempo. Porque Exato. gera ansiedade, né? Tem dia Exato. que eu termino o dia sentindo que eu não fiz nada, mas o que é não fazer nada? Eu tive uma puta conversa com minha filha que eu jamais teria tido se fosse em outra situação. Então, entendeu? O que fazer com esse tempo? Eu tenho que ser produtiva, eu tenho que fazer uma palestra nova, eu tenho o que fazer com esse tempo? Assim, porque nós somos mulheres muito ativas, né? Sim. Então, assim, também não fazer nada não é o caso. Não. Olha só, eu tenho uma coisa boa para falar, bem boa, que é assim, a ansiedade é um desvio da relação com o tempo. A ansiedade não é uma doença. Assim, eu trato como Michel Foucault, na História da Loucura, que é a ideia de que não existe doença mental, existe diferença individual. E algumas são muito sofridas, muito sofridas. Então, eu não estou dizendo que não há sofrimento, há extremo sofrimento em certos modos, em certas singularidades, em certos modos de ser. E essas pessoas, às vezes, precisam de ajuda, literalmente, de medicação, de terapia, né? Então, eu não trato como doença, mas como diferença individual. Então, a ansiedade, ela não é uma doença, ela é um sintoma que aparece
quando a gente não estabelece uma relação afirmativa com o tempo. A ansiedade é quando você não suporta esperar o tempo acontecer e você quer chegar antes do tempo. E, em geral, para consertar as coisas e arrumar para que quando aconteça já esteja tudo organizado, ou arrumado, ou que você ganhe poder, né? Então, a ansiedade é a impossibilidade de existir no instante. Mas o instante é enorme. Ele abre para os lados, ele abre para frente, ele abre para trás. A gente precisa, nesse isolamento, incorporar no corpo, na alma, no espírito, silêncios. Engolir imensos silêncios. Porque o nome disso é saúde. Porque disso resulta o fim da tentativa insuportável de não estar, de não ser. Né? A gente não suporta ser. Então você precisa ligar para alguém, falar alguma coisa, fazer ginástica, fazer um bolo, arrumar a casa, cortar o cabelo, fazer uma palestra, escrever um livro. Tudo isso é lindo. Lindo tudo isso. Especialmente quando isso resulta de uma relação honesta que você tem com a vida. Né? Você não está fazendo um livro para fazer gracinha. Eu sei que é o teu caso. Eu sei. Por isso que você faz tanto sucesso. Então, a relação honesta, ela faz assim, olha, Mônica, que legal, porque é o teu jeito que você está falando. Então, é lindo isso. Porém, se nós, você, eu e todo mundo que está assistindo, que todo mundo se parece com a gente um pouco, eu tenho certeza que quem vem está junto. Se a gente não renova esse si mesmo tão honesto, se a gente não dá chance para esse si mesmo brotar, sabe, como um campo, a gente se repete e vira uma máquina do nada. Então, o que é esse momento de silêncio? É quando você, por alguma razão, ou por uma pandemia, por um isolamento, ou por meditação, ou apenas porque você levou um fora e alguém que você ama te deixou, que é uma dor duríssima, né? Duríssima. Nossa. Duríssima, ser abandonado por quem a gente ama, ou porque aconteceu, ou morreu alguém que você gosta, que você respeita, às vezes não é nem amigo. Essas coisas muito fortes, elas levam você para uma experiência inédita, muito bela, que é você respirar e dizer, eu existo, essa coisa aqui sou eu, independente de ter ruga, celulite, tá gordo, tá magro, o cabelo tá feio ou bonito, eu existo. A experiência de estar no mundo, trocando afeto, afetando e sendo afetada pelo ambiente, é uma experiência inédita, rara. Já perdi muitas pessoas que eu amo, que hoje não estão aqui tendo essa experiência da Covid. Elas preferiam estar vivas na Covid do que mortas, né? Então, a vida é um milagre que eu comemoro todos os dias, independente do que está acontecendo. Mas, para isso, você tem que simplesmente respirar e existir por alguns segundos e falar, sim, sou eu, é o que temos. Né? Essa pessoa que não é perfeita, que sou eu, que não é o que eu gostaria em muita coisa, que é o que eu gostaria em outras, mas eu existo. Então, isso é muito legal. Essa pessoa que a gente consegue atingir minimamente e se abraçar, faz a gente sair daqui sem se tratar tão mal, sabe? A gente se trata muito mal. Muito mal. Muita ansiedade, insegurança. Nossa, a gente é carrasco da gente mesma. E aí, como é que ama? Como ama? Não dá para amar assim. O que congelou agora? Voltou. Tô te ouvindo. Eu queria dizer assim que como amar e ser amado assim é muito difícil. A condição de amar e ser amado é você resolver minimamente com você mesma, né? Essa coisa, entende? Quer dizer, eu sou várias pessoas aqui comigo, tem que dar um jeito aqui, administrar, fazer gestão de mim mesmo, das diversas que eu sou. Ao invés disso, eu amo alguém e quero que essa pessoa me coloque, sabe? Porque o amor coloca, mas daqui a pouco o amor já não é mais aquilo. O amor coloca na hora, mas ele vai diminuindo essa coisa. Aí vira você e quem você ama já é vida, né? A paixão. Aí vem a vida, que é você com você e o outro com ele, meu bem. Isso que é Isso que é o grande... Olha, Vivi, eu estou vivendo agora a relação, acho que a melhor relação... Porque, na verdade, eu estou me investigando há 51 anos, né? Todas as relações que eu vivo, eu vou evoluindo nas minhas relações. Eu descobri que relacionamento é a melhor fonte de autoconhecimento. Eu também acho. Cada situação que eu me coloco, cada briga ou enfim, cada crítica, eu fico perguntando por que eu estou sentindo isso, por que eu estou agindo assim. Eu estou me conhecendo, eu estou me investigando. Eu acho que eu estou fazendo isso desde que
Eu me entendo por gente, desde o meu primeiro namorado, eu acho. Mônica, deixa eu falar só um pedacinho que eu adoro isso. Eu fiz uma vez um evento em Brasília, no CCBB, tem uns 8, 10 anos já, mas até hoje o pessoal lembra. E eu entrevistava artistas e eu ficava 2, 3 horas no palco com o Zé Cabaleiro, com eles alucinam, muito divertido. E um dia eu fui a entrevistada pela Thalma de Freitas. E no meio, alguém perguntou uma coisa, eu falei, gente, você não está entendendo? Ah, porque eu adoro seu trabalho. Eu falei, olha, foi de pé na bunda, em pé na bunda, que eu cheguei até aqui. E aí todo mundo rolou de rir. E eu falei o que você falou. Eu falei, vocês gostam do que eu sei? O que eu mais aprendi na minha vida, a minha sabedoria vem dos meus relacionamentos, dos foras que eu levei, dos outros que eu dei também, dei alguns bons. Total, total. Mas eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, porque é sinal que a gente mergulha nas relações, né? Eu mergulho sem freio. Com certeza. Por isso que eu sou personagem. Com certeza, é minha personagem. O sucesso dela vem daí, é desse lugar de mergulhar no amor. E aí as pessoas até às vezes me perguntam, Mônica, mas você é mais madura, você continua se apaixonando? Meu amor, com certeza. A diferença é que hoje eu entro numa relação de forma diferente. Pela primeira vez, eu acho que eu entrei numa relação agora sabendo do que eu desejo. Sim. Não colocando mais essa responsabilidade na mão do outro. Exatamente. O outro é alguém que vai partilhar com você a vida. O outro não é alguém que vai salvar sua vida, não é alguém que vai te dar alegria, não. Você tem alegria e o outro também, e vocês compartilham. Porque se um tem alegria o tempo inteiro, como assim? Então, cada um tem a sua alegria, cada um tem a sua busca, cada um tem o seu lugar no mundo, tem a sua singularidade. Quanto mais você é você mesmo, menos você se envolve em relações tóxicas. Sim. A relação tóxica vem da impossibilidade de lidar com a solidão. Eu não quero ficar sozinho de jeito nenhum. Eu me apego a qualquer coisa que passe. Mas olha só, Vivi, sem querer te interromper, mas eu, quando me separei com 45 anos, eu ouvia muita gente falar para mim, você tá louca, separar com 45, existe uma cobrança, a mulher tem muito medo de se separar e de querer amar de novo aos 50 anos. Eu nunca, assim, eu tô vivendo, eu acho que o meu grande amor, agora aos 51. Só que as mulheres têm muito medo disso. A gente vive numa sociedade extremamente machista. Você entra na menopausa, você acabou para a vida. Sim. Né? É como se fosse mas, isso. Mônica, então... Não, eu dizer que você tem toda a razão. E que isso tem a ver com não aceitar esse medo. Né? A gente não pode assumir esse lugar. Enfim, eu pensei em 1000 exemplos, mas depois eu falo deles. Mas, assim, o que acontece é que eu existo no mundo. Eu preciso afirmar a minha singularidade. Isso é autoconhecimento. Então, eu tenho um corpo que ninguém no mundo tem. Ninguém. Então, eu habito um lugar que ninguém habita. Ninguém. Então, ninguém de fora pode saber mais de mim do que eu. Mas mesmo eu sozinha, não sei totalmente de mim. O de fora sabe algo que me complementa. Então, essa singularidade, quando ela existe, ela precisa se afirmar. E se ela vai se afirmar, o mundo vai dizer não a ela. Sim. É natural que o mundo diga não. Eu acho que vocês não têm que ter medo, né? Eu, por exemplo, casei de novo aos 52 e nunca fui tão feliz na vida como meu atual casamento. E eu ouvi uma coisa linda sua, um dia desse você falou, que você nunca foi tão boa gestora de você como agora. Exatamente. Que eu não sei onde que você falou, e você falou, mas por que é tão ruim assim envelhecer? Porque envelhecer é uma questão, né? Sim, a gente sim. fala, e agora com o coronavírus, a questão da velhice, ela veio muito, né? É fator de risco. 60 anos de idade, de repente, 60 anos, né? Você virou velho, que já não era mais velho, porque há 20 anos atrás, uma mulher de 51 estava de coquinho, né? Coroinha. Eu tô amando. Mas tem pessoas com 105 anos que tiveram Covid e não morreram. Sim. Tem pessoas com 88 e 90 que não morreram. Quem morre não é o velho. Velho não é quem tem idade, velho é quem não tem vida. Ai, que ponto maravilhosa. Porque você falou nesse lugar, você falou, é tão difícil. Eu lembro que você falou, é tão difícil existir. Eu passei a existir a partir dos 40. Me fala o que é isso, que isso aí as mulheres querem muito ouvir. Exato. Eu até 30 anos, olha, vamos contar uma historinha rápida. Saí de casa aos 19, aos 18 e fui morar com um namorado. Tive uma vida completamente sozinha, única, inédita no mundo, existindo e tal. Aos
30 anos, eu entrei no mestrado. Fiz logo depois mestrado e doutorado. Então, até eu fazer 30 anos, quer dizer, até quando eu fiz 30 anos, eu me senti a pessoa mais velha do mundo. Eu já achei que eu tinha realizado, mesmo porque eu comecei cedo na universidade. Quando eu fiz 30, eu envelheci muito. Então, eu tinha um cabelo enorme, comprido, cortei, falei, ridículo, uma mulher da minha idade, 30, hein? Tinha isso, Olha tinha isso, olha aí. Mas era uma coisa idiota minha. Aí eu falei, 30, eu cortei. Eu usava saia curta, eu nunca mais usei saia curta. Ridículo, na minha idade, com essas pernas de fora. Aí eu fiz 32, 34. Quando eu fiz 40, eu fiquei novinha de novo. Eu voltei a ser coisa menina aos maravilhosa. 40. Com 40, eu me libertei, porque eu fui mãe aos 40. E aí eu precisei brincar com meu filho, correr, trabalhar e voltar. Eu me senti muito nova aos 40, muito nova. Mas eu nunca fui tão jovem quanto aos 50. Nunca. Ai, Eu Deus. amo de paixão os meus 50 anos. Amo, amo, amo. Então, o que aconteceu? Minha avó, eu contei essa história ontem, vou contar rapidinho. Quando fez, minha avó, a família da minha mãe morre tarde, com 90 e tantos e tal. Meu avô morreu, minha avó ficou sozinha, ficou muito animada depois que ele morreu e tal. Ela, com 92, disse que queria fumar maconha. Aí eu falei, vovó, todo mundo aquele escândalo. Que isso, vovó? Aí e tal, e eu na festa, claro, a filósofa, poeta, que é a primeira que vai discutir um assunto desse com o vovó. Quem vai conversar? Eu. Claro. Viviane, você não sabe, ninguém sabe o que fazer com o vovó, vai lá. Sentei, ela era baixinha, eu escrevo sempre uns poeminhas para ela, vocês devem, quem gosta dos meus poemas sabe. Aí essa vovó, mas vem cá, vovó, tá todo mundo preocupado, vovó, o que tá acontecendo? O que foi, minha filha? Estão falando que você quer fumar maconha. Ela disse, minha filha, ficou muita raiva, irritada. Que estão fazendo, a palavra que ela usou antiga, eu não lembro. Que estão fazendo com isso? Que palhaçada. Eu falei, é mentira? Não, não é mentira, não. Agora, por que tanta graça em torno disso? Qual o problema de uma senhora da minha idade fumar maconha? Eu vou atrapalhar alguém? Eu vou machucar alguém? Eu vou me machucar? E a frase final, Mônica, para todos nós que estamos aqui participando disso. Ela diz, certas coisas, minha filha, não podem mais ser proibidas a partir de uma certa idade. Ela quis dizer. Coisa maravilhosa, claro. Ela falou, velho tem direito a tudo. As coisas devem ser proibidas, não só essa, todas que têm que ser proibidas para jovens, que têm o que perder. A partir de uma certa idade, tudo é lucro, né? Então é essa a ideia. É muito maravilhoso. Não é? Então eu não muito... tenho... Eu me casei com uma mulher depois, quando eu tinha 50 anos. Sou casada com uma mulher. As pessoas falavam para mim, que loucura! Como é que você vai assumir isso? Você foi casada há anos com um homem. E aí, como é que você vai viver isso? Eu falei, eu tenho medo. Mas imagina se aos 52 anos eu vou ter vergonha de dizer que eu estou casada com uma mulher. Nunca vou ter. Eu não digo isso o tempo todo, porque precisa, né? Estavam anunciar. Mas é uma coisa inacreditável. Eu sou livre, entende? Eu me sinto uma menina realmente muito nova. E acho que vocês estão assistindo a gente deviam também se sentir. Com certeza. Não, isso dá esperança a muita gente. Eu também, eu me identifico muito com você, porque a minha vida também, para mim, começou aos 40. Com os 40 que eu tive reconhecimento profissional, com 40 que eu engravidei, tive minha filha. Então Antes era tortura, Mônica. Antes é tortura, Eu me lembro que eu te conheço há muito tempo. A gente no Baixo Gávea se encontrando, você nova, a gente muito nova ali. Nada existia, não tinha espaço nenhum, nem você. E a gente conversava assim, e a ansiedade, o medo? Nossa. Não consegui trabalho, estou fazendo uma novela, mas não sei se vai rolar direito, tá fazendo trabalho. Nossa Senhora. E a gente tendo que correr, que lutar, provar. Com 40, começou a baixar. Falei, calma. Exatamente. Foi quando veio tudo. Foi quando veio tudo. Nossa, eu não tenho saudade nenhuma desse tempo de juventude, de ansiedade, de... Nenhuma. Nem eu. Ó, eu só posso voltar um pouquinho, que eu acho que vai ajudar quem está ouvindo. Aquilo que eu falei de ansiedade, então, no isolamento, é assim, sinta essa ansiedade. Não fica correndo, deixa ela bater, respira e ela vai bater e respira. Mas, Vivi, você acha que uma rotina pode ajudar? A gente criar uma rotina... Não, a rotina é ótima para te tirar disso. Mas a rotina não adianta depois de 2 meses. Entendeu? Ela ajuda no começo. Chega uma hora, eu estou dando conselho para daqui a pouco. Daqui a pouco, Entendi. Tudo isso que a gente já está fazendo começa a não funcionar. Em algum momento, nós vamos ser lançados em nós mesmos, no encontro com a gente mesmo. Que bom que esse vírus da natureza, apesar de todo o sofrimento que está causando, apesar de ser uma tragédia gravíssima mundial, apesar de tudo isso, esse presente que é
olha para você, olha para sua filha, para o seu filho. Nós, Mônica, há pouco tempo, eu incluo, você inclui todo mundo, não estou criticando ninguém. Nós todos. Nós estávamos com os filhos, mas não estávamos, porque estávamos na rede social. Meu amor, eu estou descobrindo minha filha, você não está entendendo? Vivi, eu tive papos com ela que existiam silêncios entre uma pergunta e uma resposta. Não é lindo? Eu estou tendo esse tempo, eu falei, caramba, como minha filha é legal. Ela veio me perguntar coisas que eu falei, meu Deus, minha filha já sabe isso, eu estou em estado de choque. Antes era, Júlia vai tomar banho, Júlia tem que fazer dever, Júlia tem que dormir. Louco, louco, uma vida muito corrida. Isso é tempo, a palavra que você começou. Tempo. Você tem tempo. Mas é porque a vida exige da gente uma produtividade que esse mundo que a gente vive, ela valoriza essa produtividade. Exato. Então, de ser produtivo, eu não estou achando mais bom. Assim, eu estou gostando de desacelerar. Eu não quero que minha vida não tenha ritmo. Eu quero que ela seja menos acelerada. Mas, Mônica, eu vou falar uma coisa que ninguém... É o contrário de tudo, mas é uma experiência pessoal, não estou aconselhando ninguém. Cada um sabe o que faz, né? Eu, quando começou o isolamento, eu vim para Barra Nova, onde eu estou, e eu não fui para a rede social. Eu só via internet para saber das notícias. Eu fiquei 20 dias sem acesso, assim, sem ir. Olhava e tal, mas eu não respondi nenhuma mensagem. Fui convidada para um monte de live, não fiz nenhuma nos primeiros 20 dias. E hoje ainda, eu estou aqui, eu não tenho rotina. Não tenho. Eu me deixo cair nos meus imensos abismos. Não estou aconselhando vocês. Eu faço isso porque eu me conheço já é ótimo. Sim, se conhece, você foi investida a vida inteira. Eu digo, amor, você passou uma vida se preparando para essa quarentena. Exatamente. Você está preparada para isso, né? Exatamente. E por isso que, sem modéstia nenhuma, eu me sinto pronta a fazer análises do que está acontecendo. Porque eu estou limpa. Eu não estou ansiosa, desesperada, tentando encontrar uma saída. Eu vim para a natureza respirar e deixar meu corpo respirar, meu pensamento, tudo isso para poder ter uma resposta, sabe? E eu vejo saídas, eu vejo luzes, eu vejo possibilidades. Nós vamos ter que lutar muito por essas possibilidades. Elas não nos serão dadas de graça, mas nós teremos possibilidades. Então, não adianta você ter um filho, uma filha que tem 18 anos de idade, e eu estou falando de coisas objetivas e concretas, que eu acompanho isso no Brasil inteirinho, fazendo palestras. Meu tema antes era novas metodologias, educação e rede e tal. Hoje meu tema é suicídio, automutilação e depressão entre crianças e jovens e adolescentes. Então, eu acompanho isso o tempo inteiro. Um rapaz, uma garota, uma menina, um menino de 18 anos que é gênio e passou nas melhores universidades, com as melhores notas e é super bacana. Esse menino, muitas vezes, tenta suicídio exatamente quando ele acaba de conquistar tudo, porque ele conquistou tudo para alguém. Para o seu pai, para a sua mãe, para o modelo. Que loucura. Eu estou acompanhando isso. Então, eu vejo coisas incríveis. Os suicídios e o sofrimento psíquico na classe A não é uma coisa divulgada nos índices. O suicídio na classe A não e na maioria das vezes as famílias não deixam isso acontecer, sabe? Então, o sucesso não é sinônimo de bem-estar. O sinônimo de bem-estar é autoconhecimento. Isso a Covid está nos ensinando. Porque estar só em casa, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Este pode ser o seu maior inferno. Aí você faz o que com isso? Não esqueçam, amigos, queridos, querides, estamos ainda faltando 1 mês e meio, 2 meses, pelo menos, nessa situação. Vivi, pegando esse gancho, que a gente está nessa convivência, no isolamento, tanto com as crianças, adolescentes, imagino que adolescente deve ser mais difícil ainda. Muito. Mas nas relações amorosas, que as pessoas me perguntam muito, me mandam perguntas pelo Instagram, das dificuldades de conviver dentro de casa. Então, tem todo tipo de situação. Tem mulheres que não conseguem ainda dividir com o marido e se sente sobrecarregada. Tem pessoas que estão sem espaço dentro de casa. Espaço, eu acho que talvez possa ter um acordo. Eu vou ficar 2 horas no quarto agora, você fica na sala, depois você vai para a sala. Não sei, acordos dentro de casa. Vamos começar por esse. E o índice de divórcio, você vê que na China subiu muito. Vamos começar por isso que você disse, na situação casal. Sim. Vamos começar um casal de pouco tempo. Vamos começar, né? Então, tem casais que acabaram de se conhecer
estão na situação de isolamento. Ali é um problema para o casal, a princípio, porque é uma intimidade excessiva com pouco tempo de relacionamento. É um problema. Então, isso vai acelerar a aproximação ou o afastamento. É o teste de ferro, de fogo. Um relacionamento novo que passe por esse isolamento, ele provavelmente se transforma num casamento. Mas novos relacionamentos ainda não estáveis tendem a não permanecer, porque é muito num pouco tempo, sabe? Então, eu aconselho as pessoas, nesse caso, tentar conversar sobre isso. E dizer para o parceiro, olha só, a gente está sendo... Não é que eu te odeio, você me odeia, não é que nada disso, é que nós estamos numa intimidade maior do que o nosso caso. Sim, não subiu o degrau, né? Não foi evoluindo normal. Exatamente. Não tem degrau, é muito rápido. Então, quando a gente conversa isso abertamente, fica mais fácil. Então, vamos começar. Primeiro, estamos numa situação de isolamento, de exceção, de excessiva intimidade, todos com todos. Uns interferem nas vidas dos outros imediatamente. Então, não é hora de julgar. Inclusive, se vocês querem aprender esse novo ser humano mais feliz, podem anotar. Anotem, porque, sinceramente, isso não diz respeito a casal. Pare de julgar os outros. Então, se você está em casa e você fica, mas ele não lavou a louça. Mas ela não arrumou não sei o que lá. É o dia inteiro na crítica e no julgamento. Exatamente. Então, não julgue. Doe o que você puder. E o que você doar, doe de graça. Porque a Elisa tem um poema que fala isso, Elisa Lucinda. Porque amor só tem graça quando é de graça. Porque assim, vamos combinar, né? Se você está dando alguma coisa, dê. Então, olha só. Arrumar a casa e fazer a comida, eu tenho feito diariamente isso aqui em casa, eu que cuido da comida, da louça, de tudo. Eu tenho caseiro aqui, um casal. Mas a gente prefere não conviver e também ela não cozinha bem. Então não adianta, porque não vai dar certo. Então eu costumo fazer isso. Quando eu faço para me desestressar. Eu faço para não enlouquecer. Eu faço também porque é uma ação e me alivia. Então por que eu vou cobrar do outro fazer? Porque eu não faço por amor. O outro não está fazendo. Porque eu simplesmente não digo a ele de um modo bacana, você podia contribuir de outra maneira, já que você não consegue fazer isso. Agora, às vezes, ele está contribuindo, você não vê. Às vezes, o outro não lava a louça, não arruma a casa, mas traz alegria e bom humor. Quanto custa o bom humor do outro? Você está colocando na balança? Nossa, você fala uma coisa importantíssima, total. Entende? O outro sempre dá uma ideia de ver um vídeo. A ideia que ele trouxe de ver um vídeo salvou a família ontem. Isso não vale nada. Não é? Então, a gente tem que dimensionar. Então, às vezes, aqui, eles dizem para mim, a Duda e o Davi. Estamos eu, Duda e Davi. Meu filho de 16 anos, adolescente. É muito difícil para um adolescente estar afastado dessa maneira, porque os adolescentes olham o mundo com medo de que está tudo caindo, que a vida é um inferno, sabe? Sim. Eu me dou muito para o meu filho. Muito. Porque eu tenho 56 anos de idade. Meu filho tem 16. Eu quero que ele acredite na vida. Então, eu sou a pessoa mais alegre e animada, porque eu não quero que meu filho pense que isso significa que a vida não vale a pena, porque vale muito a pena viver. Vale muito a pena. Não sei por que a vida existe, né? Mas eu sei que essa experiência ela é milagrosa, maravilhosa, e eu quero tê-la. Bom, então eu tenho que cuidar da vida e da energia dele, mas tem eu e Duda, um relacionamento que tem 5 anos, nós somos casadas há 5 anos. Temos uma vida juntas há 5 anos, que pode se desgastar e a gente entra em grandes conflitos. Então, a questão é, vamos ver o que cada um pode contribuir e de que maneira essa coisa funciona, né? Porque, assim, por exemplo, casados já estão há muito tempo, né? Já tem aquele acúmulo de mágoas, Sim. Já tem aquelas pendências. Sim. E resolver pendência confinado é um perigo, assim. É um perigo, mas ao mesmo tempo é o meio. É um perigo resolver pendência, mas não tem como evitar que elas apareçam. Não tem como evitar. É impossível, é impossível. Então, eu dou uma dica para todos vocês. Não tenha ódio, não acredite no ódio que você sente do outro. Ele é falso. Você está sentindo esse ódio excessivo porque você está super excitado, super movido com o isolamento. Entende? Então, assim, a dica que eu dou, eu tenho vivido isso. De dar conta de mágoa no meu relacionamento com a Duda. Eu vivo isso. Não tem como fugir e às vezes parece que um está desabando. Passa 1 hora e tudo volta a ficar bom. Né? As coisas voltam. Então, o que é isso que eu estou descrevendo? Isso é a vida natural.
A nossa vida social é falsa, porque as coisas têm um outro rumo. As coisas se curam sozinhas. Nós temos processos de cura psíquico, que talvez se a gente não tivesse se medicado com medicação psiquiátrica, a gente já tivesse curado, certo? Exemplo. Estou vivendo um momento ruim, aí tomo uma medicação para me dar uma força. Acabo ficando com a medicação e não dando conta do que eu poderia dar se não tivesse tomado a medicação. Então, são essas questões que a gente tem que lidar. A gente tem um processo de cura natural. Deixa a briga acontecer, deixa ela passar, vai cada um para um lado. Só não acredite demais no ódio. Não acredite nos grandes sentimentos, entende? Eu amei isso. Não acredite demais no ódio. Ela congelou. Eu amei isso. Não acredite demais no ódio. Claro, não acredite demais nesse sentimento. Até porque em uma hora a gente tem várias emoções. Como é que faz? Se a emoção domina a gente, ferrou. Mas, entende? Então, sabe o que a gente está assumindo, Mônica? A nossa bipolaridade natural. A gente devia ser bipolar em paz. Ser bipolar é uma alegria. Ser bipolar é você brigar com o seu meu bem de manhã e na hora do almoço está tudo bem. Mas não, sem ser bipolar, eu mantenho por rigor e coerência a briga até a noite, aí a noite, entende? Então, essa bipolaridade faz a vida ser como criança. Criança é bipolar, criança esquece e lembra. Briga, depois não briga mais com o coleguinha. Às vezes a mãe fica brigada, gente. As mães ficam brigadas e as crianças fizeram as pazes. Já fizeram as pazes há muito tempo, claro. É que nem com o irmão, assim, quando a gente vai começar a gravar, eu e Suzana, a gente no set, primeiro dia, eu sempre falo, gente, a gente é irmã, a gente briga, 1 minuto depois a gente está se abraçando e se amando. Eu também brigo muito. Brigo com meus irmãos, brigo com a Duda. A gente briga, eu brigo na minha casa, a gente briga muito. E passa logo, na hora. E aí, então também já sai zerada. Em nome disso, amores, é saúde. Diz o Nietzsche. Nós somos seres da memória. Óbvio que sabemos disso. Nossa memória, nossa internet primeiro, nossa consciência, nossa capacidade de acumular dados, né? Então, nós somos constituídos de memória. Nós somos formados, olha que bonito isso, que coisa poética. E é Nietzsche. Nós somos formados de 2 coisas, sensação e memória. Olha só. Sensação, que é o corpo, e a memória, que guarda essa experiência e repete. Então, a memória das sensações é que vai dando o pensamento, né? Então, somos feitos disso, de toque e de memória. Por isso mesmo, temos que incentivar o esquecimento. A memória pode se tornar o peso da nossa vida. Ela é o ganho e o peso. Ficar velho... Sim, claro. Se a gente não esquecer, a gente enlouquece, né, Vivi? Se não esquecer, enlouquece. Eu esqueço tudo. Ultimamente, não tenho esquecido tudo mesmo. Exatamente. E aí, a idade é benéfica. Minha mãe e meu pai se amaram até o fim. Minha mãe é viva, mas meu pai já morreu. Morreu há uns 4 anos, 5. E eles se amaram a vida inteira. Meu pai tinha um ciúme da mãe como se ela fosse uma menina de 20 anos. A vida inteira. E ele era mais velho que ela. E ele morria de ciúme dela, mas muito ciúme dela. Incomodava ela. Aí, um dia eu olhei e falei, olha só. Ele vê a minha mãe como se ele fosse jovem, né? Mas tanto a minha mãe quanto o meu pai têm problemas de vista. De visão de perto. Maravilhoso, gente. Eles não usavam multifocal. Meu pai, a vida inteira, eu também tenho problema de perto. Eu tenho quase 5 graus. A minha família tem essa coisa de vista de perto. Usa óculos cedo. Mas é aquele óculos que você tira e bota. Meu pai não usou multifocal. Ele odiava, né? Então, eu tenho certeza que meu pai não via exatamente o rosto da minha mãe. Entende? E nem ela dele. E aí ele via minha mãe de outra maneira. Isso aconteceu a vida inteira, né? A idade te traz coisas que a civilização, a tecnologia afasta. E outra é a perda de memória. Eu tenho uma memória inacreditável. Por isso que eu cheguei aqui nesse lugar que eu cheguei. Eu ia para a prova de doutorado, para a aula, e decorava no metrô uma página inteira do livro, praticamente. Eu tenho uma memória muito boa. O que eu teria se eu não estudasse Nietzsche? Rancor e mágoa. A memória também te dá rancor e mágoa. Não esqueço o que me fizeram. Então, eu tive que exercer o esquecimento. Isso que eu dou indicação para quem está casado há muito tempo. Não é perdoar. Eu não tenho o poder de te perdoar. Você que tem que se perdoar. O que eu posso fazer por você? Eu posso esquecer o que você me fez. Isso me torna jovem de novo em relação a você. As relações rejuvenescem quando você esquece. Então, volte às mágoas do casamento, porque se elas estão voltando, é porque elas precisam.
Mas depois que elas reaparecerem, exercite o esquecimento e não perca seu bem à toa. Ai, que coisa maravilhosa. É isso. Mas fale da mágoa, entendeu? Fale, traz de volta. E depois fala assim, vamos fazer o seguinte, esquecer. Nunca mais eu vou tocar nesse assunto. E nunca mais toque. Apague, vai te fazer um bem. Porque se fere a você, se fere o outro. Se é aquele problema, né, que sempre vai dar em briga. E Vivi, e as pessoas... fala. Não, eu ia dizer, a gente pode brigar. O erro não é a briga. O erro é querer levar a briga à última instância. A vitória, entende? Quando você ganha numa disputa com seu bem, muitas vezes é uma perda, né? Então, imagina o seguinte, nós duas estamos num barco e o barco está afundando. Que diferença você dizer, eu avisei que isso ia acontecer. Estamos morrendo juntas, né? Se o barco está afundando. Então, se nós somos um casal e o relacionamento está afundando, nós estamos afundando os dois, né? Os dois. Porque os dois estão aqui. Então, não adianta eu ganhar de você. Você não pode querer ganhar uma briga com seu bem, não. Às vezes é melhor se fazer de burro para o outro sobressair. Música do Cazuza, né? Do Cazuza. Me fazer Mas de a burro gente entra muito nas brigas. Não há mal nisso. É engraçado, você falou uma coisa agora, né, Vivi? A gente entra muito... A gente não tem esse... As pessoas não sabem o que é discussão, então. Porque as pessoas entram nas brigas para ganhar. Para ganhar, exatamente. Você deveria entrar para se manifestar. Você devia discutir para ter chance de dizer. O ato de dizer te cura. Por isso a psicanálise existe. Sim. A fala. Então, ter dito me alivia. Eu não preciso que você beije o meu pé, chore. Eu tô até anotando aqui, tá? O ato de dizer te cura. Eu tô anotando coisa aqui. Porque tem coisa. A palavra tem um poder muito grande, sabe? Então, tem uma conversa com seu bem séria, grave. Diga aquilo que você queria dizer. Diga, aproveite, estamos no isolamento. Mas não é para ele ou ela se humilhar. Não é para a pessoa pedir perdão e você ganhar agora. Porque não se esqueça. Isso é uma relação de poder. Vou dar um exemplo, claro. Estava pensando isso hoje com Davi e Duda aqui em casa. Tinha uma coisa antigamente que era assim, uma mulher, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, não trabalhava fora, ficava casada em casa, aquilo que a gente sabe, né? Horrível, aquela situação horrível. Então, essa mulher, as mulheres sempre são muito fortes, né? Mais que os homens, né? Se você fala força, você está falando feminino. Vamos combinar que não existe um homem no mundo que chega aos pés da força de uma mulher. A não ser quando a mulher é fraca. Tem mulher que não gosta de força, mas aí tudo bem. Mas eu digo, a força... Mas o gênero, o feminino é uma coisa inacreditável. É fincado no chão como um tronco, né? Então, essa mulher que está em casa, ela não tem poder. O homem tem sobre ela, sobre a sexualidade dela, sobre a vida dela, mas ela continua sendo muito forte. Então, para exercer o seu poder, ela fazia uma coisa que dava certo, mas que a gente não precisa repetir, que é assim. O homem traía. E aí ela pegou a primeira traição. Isso acontecia muito. O que ela fazia? Ela guardava o resto da vida aquilo como um trunfo para controlá-lo e o controlava. E dizia, você me magoou porque você me traiu. Então, este homem passava a ser escravo dessa mulher durante 50 anos, porque uma vez na vida ele a traiu. Isso, eu não estou dizendo como psicóloga, eu estou dizendo como Viviane Moselle, estou falando de pessoas que eu vi, participei, conheci, acompanhei nos meus 56 anos de vida. Nós temos que ter clareza que nós, contemporâneas, podemos fazer a mesma coisa que é o jogo antigo da mãe. Você é livre, você tem outra vida, você trabalha, somos nós mulheres aqui do jeito que somos, né? Aí no relacionamento a pessoa faz uma coisa com você, realmente magoou, né? E você não esquece, porque toda vez numa briga você exerce poder sobre o outro com aquele trunfo. Você fez aquilo comigo. Então, isso é uma relação de subordinação ao outro. Neste momento que você faz isso, você já não tem uma relação de amor, mas de dominação, uma relação tóxica, certo? Então, ou você esquece a mágoa, ou você deixa essa pessoa. Não fique com ela com a mágoa. Eu sei que as mágoas existem e eu tenho as minhas, que eu estou resolvendo no isolamento. Eu não estou dizendo que a gente não tem, estou dizendo. Mas temos que botar para fora para esquecer que isso é saúde, não dá câncer. Câncer é nódulo. Sim. Eu não estou dizendo que câncer é causado por isso sempre. Desculpe, Mônica. Eu não estou dizendo que câncer é causado por isso sempre, por favor. Não estou dizendo isso, tá? O que foi? O que foi? É que eu falei, isso provoca câncer. Aí eu falei, eu não estou dizendo que todo câncer é provocado por isso. Sim, sim. É apenas um poeminha que eu tenho que diz a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo caravos pretos, espinhas poderiam um dia ter sido um poema, mas não.
Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Maravilhoso. Esse é o poema. Melhor chorar. Demais. Vivi, deixa eu te perguntar uma coisa, mas é muito difícil esquecer, por exemplo, uma traição, né? Muito. Ó, tem duas coisas que eu queria te perguntar. Questão da traição e a outra que alguém passou aqui e falou uma coisa que eu acho que é importante falar, é o seguinte. Numa relação abusiva, como que você usa o esquecimento? Numa relação abusiva, você se afasta imediatamente dessa pessoa. Você não usa o esquecimento, você usa a memória contra uma relação abusiva. Uma relação abusiva deve ser desfeita imediatamente, antes que vire crime. Os crimes. Mas a gente começa a viver uma relação abusiva e a gente, às vezes, não se dá conta que está dentro dela. Eu vivi uma relação abusiva, gente, por favor. Eu fui descobrir depois de um tempo. Eu falei, caramba, ele foi me minando diariamente e depois eu vi que eu estava numa relação abusiva. Isso. Então, se você percebe isso, você precisa se afastar. Agora, não chame de relação abusiva qualquer coisa. Vamos devagar, porque às vezes você acha que o outro está sendo tóxico e quem está sendo tóxico é você. Quem disse que o tóxico que o outro apresenta na relação não é provocado por você? A gente adora pôr a culpa nos outros. Isso é autoconhecimento, sabe? Então, uma relação realmente abusiva, em que você é vítima dessa relação, e isso é real, isso existe, né? Você precisa eliminar essa relação e afastar, porque ela não vai se transformar numa relação harmônica. A relação abusiva é uma relação que se sustenta na dominação de um sobre o outro. Na melhor das hipóteses, esse jogo vira, e vira abusiva pelo contrário. Quem estava abusado, abusa. E aí pode novamente virar o contrário. Essa gangorra não é legal. Não é legal. Uma relação abusiva tem que ser desfeita. E começar de novo, quem sabe, com a mesma pessoa em outro momento. Uma relação realmente abusiva. Agora, não chame de abusiva o fato do outro estar te incomodando tanto ou te castrando tanto, porque isso pode não ser uma relação abusiva dele. Pode ser uma relação tóxica. Ou seja, uma relação em que os dois criam um fluxo nefasto, um jogo, um círculo vicioso e não virtuoso. Um círculo pode ser virtuoso quando ele joga para cima. Eu tenho um relacionamento com a Duda que é um círculo virtuoso, eu não tenho dúvida. Nós nos jogamos acima sempre. Nossos conflitos sempre nos jogam para cima. Profissionalmente, trabalhamos juntas, sabe? É uma coisa que anima. Nossa vida é melhor, a gente ganha mais dinheiro, a gente ganha mais amigos, a gente ganha mais tudo quando a gente está juntas, né? Eu já vivi outras relações na minha vida que foram nefastas. Então, não pensa que está ruim, parecendo ser tóxica e abusiva para você. Não, às vezes não é. Olha com coragem, que às vezes o tóxico é você. Eu já fui tóxica, tá? Estou falando porque eu sei. Não. É tóxico. Não, você está falando aqui, eu já tô pensando em tudo que eu também já fiz. O porquê, claro, o que você provoca no outro, né? Claro. Se o outro ajuda daquela forma com você, enfim, dependendo da situação, pode ser uma traição, porque alguém passou aqui e falou de traição. Eu falei, o que eu provoquei no outro também, né? Onde é que eu estava nessa história? Te perdoo por te trair. É uma frase, se eu não me engano, do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, Não é? Te perdoo. Aí você fala, eu demorei a entender isso. Falei, que porra é essa? Desculpe o palavrão. Que isso, pensei? Como assim pode isso? Que coisa esquisita, machista. O que está acontecendo? Não, a maturidade é a melhor coisa. Hoje eu falo das coisas que eu vivi. Eu sei que você também, porque você é corajosa, Mônica. Então, quando eu falei, você falou, eu ri, porque eu sei que você é corajosa. Na hora você já viu, eu tô sendo tóxica, você já se lança na coisa imediatamente. Eu na hora, agora. Na hora. Eu tô sendo que fui tóxica em todos. Eu fudi em todos. Eu pego na hora. Falou, eu falei, sou eu a tóxica. Sou eu. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo, assim. Todo mundo tá ouvindo, tem que pensar na hora o que você pensou. Será que não sou eu a tóxica? Mas, peraí, o que a gente estava falando mesmo? Até esqueci. Não, eu te perdoo por te trair, já essa maturidade. Exato. Com o tempo, você percebe assim, você se relaciona com alguém que não te olha, que não te vê, que te diz que te ama, mas de um lugar decorado. Que diz que se dedica a você e dedica mesmo. O tempo não te trai, não te magoa de realmente, faz tudo por você. Mas essa pessoa passa a não fazer tudo por ela mesma.
E ela passa a viver submissa a você. E passa a viver para ver a hora que você chega, sabe? E para receber o que você traz, né? Passa a ser uma sanguessuga da sua vida e da sua energia. Mas te ama, não te trai, faz tudo por você, é um fofo ou uma fofa. Chega um ponto que essa pessoa te pesa. Te pesa. E aí você começa a não sair por causa dessa pessoa. Porque quando você está na rua, ela fica tão angustiada que ela começa a te ligar e achar que você a está traindo. E você não está. E aí, quando você chega em casa, essa pessoa te maltrata sem que você a tenha traído. Então, você passa noites e noites convencendo essa pessoa que você não atraiu. Mas você perdeu noites e dias e noites com esse ciúme que não existe. Até que um dia você está num bar, num lugar em que você já esteve 1000 vezes e não olhou ninguém, porque você ama a pessoa que você está. E continua amando. Só que você não aguenta mais ser chamado de alguém que traz sem ser. E chega uma pessoa tão interessante, como tem gente interessante no mundo, né? Como tem gente bonita, bacana, luminosa. E naquele dia que você está ali, num reunião de, às vezes, de trabalho e tal, e essa pessoa aparece, e essa pessoa gosta de você, e aí, quando você viu, você ficou junto. Essa traição, ela é menor ou maior? Não estou dizendo isso. Isso aqui não é a balança, né? Não tem número de traição, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, muitas vezes, o seu amor excessivo ao outro, a sua doação excessiva ao outro e o seu pouco encontro com você mesmo impulsiona o outro à traição. Segura essa peteca aí, certo? Então, o seu amor a você é o seu maior amor. Chama-se amor próprio. E o meu amor próprio faz com que eu não me relacione me submetendo ao outro para ter uma migalha do que ele tem para me dar. Ou você me dá um amor honesto ou não me dá, porque eu sei viver sozinha e lidar comigo mesma. Essa é a realidade. Quem sabe ficar sozinho nunca fica realmente sozinho. Carisma. O que é o carisma de alguém no palco, Mônica? Sabe muito bem disso. Eu também vivo no palco, fazendo palestras e tudo, mas tudo isso envolve muito carisma, né? Então, estar no palco com carisma eu subo e muitas vezes eu tenho 4.000 pessoas na plateia, com eventos de professores enormes, e eles estão fazendo barulho. Eu paro e fico em silêncio 10 segundos. E eles começam a parar 20 segundos. E eu respiro e me coloco. E aí eu falo, como vocês estão depois desse silêncio? E aí tudo vem. E eu começo a falar lentamente para que eles entenderem o que eu estou falando. E em 3 minutos eu tenho 4.000 pessoas 100% a mim, que eu não vejo uma que não esteja olhando e voltada para mim. Então, essa coisa a gente tem que existir. Eu existo e meu corpo se coloca nesse lugar. Quem tem isso vai sempre ter um amor. Não tenha medo de separar. Se separe. Cuide do seu corpo. Fique linda, porque lindo é um estado de alma. Você pode ser lindo, gordinha, lindo com celulite, lindo magrinha, lindo com cabelo bonito, lindo com cabelo feio. A lindeza é algo que transparece do bem-estar. Né? Então, se você é bela, porque você emana beleza independente dessa coisa estética padrão, mas você é bela, você gosta de você mesma, se relaciona bem com você mesma e com a vida, está sempre disposta a novos desafios, nunca te faltará um beijo na boca, um amor e um carinho, tenho certeza. Ai, que coisa maravilhosa de ouvir, Vivi. Realmente. E é verdade. É verdade. Quando a gente tem a nossa vida, a gente gosta da nossa vida, quando a gente tem prazer com as coisas que a gente faz, claro. O outro, quando vem, amor, o outro é um complemento, o outro te agrega, né? O outro não vem como salvador, né? Agora, eu não faço nada por mim e quero que o outro me faça feliz, não seja como feliz. Isso, né? Como isso, Mas isso é vendido para as mulheres, né, Vivi? Isso é vendido para as mulheres, né? O casamento... Sabe que tem uma frase do Nietzsche que diz... uma frase do Nietzsche, é um textinho que diz assim... mestre Zen, que ele escreve umas coisinhas curtas, né? Um cara chega para o mestre Zen e diz... Mestre, o que eu faço para ser feliz? Aí ele diz... Seja feliz e faça o que tem vontade. O que eu faço para ser feliz? Eu não faço. Estar feliz é um estado em que você se coloca. Seja feliz. Uhum. O que faço para ser feliz? Não é fazer para ser feliz. É ser feliz antes de fazer. Antes de fazer. E aí faça tudo como uma pessoa feliz. Eu lavo a louça como uma pessoa feliz. Eu cuido da casa como uma pessoa feliz. Eu estou no trânsito interrompido como uma pessoa feliz. Porque eu não tenho paciência. Eu falei para o meu filho, que eu amo de paixão. Eu falei, meu filho,
quando você encontrar alguém para se relacionar. Você pense primeiro no bom humor. Primeiro por mim, que eu odeio gente mal-humorada. Mas eu digo, procure uma pessoa bem-humorada. Com certeza, com Hein? certeza. Deus que me livre. Que brinque com o perrengue, né? Que... Nossa Senhora, que faça a piada dele mesmo, que ri de si mesmo, que acha graça, tá louco. Exatamente. A gente tem que rir da gente mesma, com certeza. Então, Nossa, e aí a traição, quando você perguntou, né? Alguém perguntou pra gente. Sim. Porque como esquecer uma traição, né? Porque a traição parece uma coisa que... Eu sinto que as pessoas tentam, sabe? Fazem terapia e tentam a falar, ok, eu participei disso, mas na real, no dia a dia, toda briga que vem a traição à tona de novo. Isso. Ou seja, a gente não consegue esquecer 100%. Não consegue. Eu acho que é preciso pensar numa coisa, assim, não sei se isso adianta, mas é importante pensar. É importante você pensar que há um trato para que a traição não aconteça. Isso é produto de uma combinação, né? Não vamos trair, que poderia trair no casal, mas não é essa combinação. Quando uma pessoa trai outra, se foi uma traição sexual, né? Traiu sexualmente falando, porque uma coisa é ter uma transa fora do casamento. Outra coisa é ter um caso fora do casamento. São duas coisas muito diferentes. Mas você não sente que para o homem bastou uma transa para ser uma mega traição? Porque para a mulher, eu sinto ela mais ok em relação a uma traição só sexual. O que fere a mulher é quando tem envolvimento emocional. Sim. Mas quando o cara gosta mesmo de uma mulher e ela trai, ele perdoa muito. Cansei de ver isso, imagina. Quando você ama uma pessoa e ela trai você, o que você quer é que ela volte para você. Sim. Seu pânico é ela ir embora e não voltar. Qual o problema? Eu não tenho problema com isso. Não acho que esse é um problema, realmente. Não é que meu acordo é não trair, tá? Meus casamentos são monogâmicos. Meu também. Eu tenho horror de trair, gente. Eu, quando estou bem na relação, aquele problema está resolvido, eu foco nas coisas também, no trabalho, em outras Exatamente. coisas. Gente, agora, tem coisas que eu não perdoo mais do que isso, que eu quero dizer, olha só. Não é que eu aceito, mas uma traição sexual é uma pessoa encostou o corpo na outra, esfregou o corpo na outra e voltou para você. Se ela realmente voltou para você, isso aconteceu. Agora, quando uma pessoa se envolve com outra, isso para mim é muito mais grave. Muito mais grave. Se envolver, isso é que é realmente traição. Acredito que quando uma pessoa se envolve amorosamente com outra, esse casamento acabou. Uhum. Eu não acho que seja possível voltar. Gente, eu estou dando minha opinião, eu não sou professora disso e nem especialista. A gente vai tendo um papo. Então, assim, não tem que concordar nem me seguir. Apenas claro, a gente, né? É o que a gente sente, é como a gente sente. É o que a gente sente, Então, para mim, a traição é saber que essa pessoa... E mais, saber que quem eu amo amou outra pessoa, mesmo que não tenha tido uma transa, isso me faz não suportar mais essa relação, entende? Porque a pessoa quis a outra, se apaixonou, amou outra pessoa. Isso, para mim, é uma dor que é insuportável. Insuportável, né? Então, essa dor não cura. Acho que os casamentos que passaram por isso podem existir, mas vão ter eternamente essa muleta. Agora, como muletas existem mesmo, né? Esses buracos, pode não ser... então, não nada o fim do mundo. Você quer continuar, vai ter essa dor, vão lidar a vida inteira com essa dor, mas estão casados, nada grave. Mas é mais grave a traição do amor do que a do sexo. No caso das mulheres, isso é a coisa que mais me revoltou com a vida inteira com a questão das mulheres. Porque minha mãe era feminista. Eu nasci numa casa em que eu não podia me casar, nem ter filho, eu tinha que trabalhar. Igualzinha a mim. Inclusive, a minha mãe feminista tá aqui perto da gente, que ela te adora. Mesmo que caso meu. Eu também. Gosto muito da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, manda um beijo para eles. Então, porque assim, como minha mãe era feminista, eu acordei para a ideia de família depois dos 30. E aí me deu uma angústia muito grande e uma raiva da minha mãe. Eu falei, puxa vida, eu acordei tarde para isso. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, eu quero ter filho. E isso me deu um pouco de agonia. Eu me senti um pouco traída, sabe? Porque é como se eu tivesse sido a filha destinada a não ser mãe, entendeu? A ter uma vida realmente independente. Então, eu fiz o contrário da maioria das mulheres. Com 35 anos, eu comecei a me interessar por ser mãe.
casei aos 37 e aos 40 eu fiquei dona de casa, esposa, cuidando, amando profundamente ter mulher, esposa, ter filho, dar peito, amamentar. Até porque isso, durante toda a nossa vida, foi negado, era uma coisa menor. Exatamente. Né? A gente foi criada por mães que achavam isso uma coisa menor. Exatamente. Foi uma revolução na minha família. Todo mundo, eu nunca imaginei que você fosse casar e tal. E isso foi diferente para mim. Mas o que sempre me incomodou gravemente, eu como mulher, que nunca aceitei, é a minha liberdade sexual não ser admitida. Eu sempre fui livre sexualmente, sempre fiquei com quem eu quis, transei com quem eu quis. Na primeira noite eu sempre fui muito livre sexualmente. E eu sofri muito preconceito por isso. Então, eu já tive pessoas que, se estiverem nos assistindo, sabem quem são, que foram homens na minha vida. Foram pessoas na minha vida que a gente teve relacionamentos absolutamente fortes, mas eu não inspirava confiança, porque eu fui alguém que sempre fui livre sexualmente, fiquei na primeira noite, ou sempre transei, eu tive outras pessoas, sabia da minha vida e falava, não, você não é para casar e ter filho e tal, né? E perdeu, porque eu sou sim, cada um. Então, eu acho, Mônica, um crime contra as mulheres o fato de um homem poder transar, poder trair, porque assim, hoje mudou muito, mas ainda assim, uma mulher ainda não tem é resquício ainda tem resquício, ainda não é igual. Não é igual, sabe? É um Não. absurdo. Existe pílula, camisinha, sabe? As mulheres podem fazer sexo por sexo livremente, a hora que elas quiserem, com quem elas quiserem, sabe? Mas não é isso, é mal vista. Uma mulher ainda é mal vista, ela transa com quem ela quer. Mas o homem não, garanhão, gostosão. Não, homem não, homem é um orgulho. Não é? Homem é um orgulho, desde novinho. Imagina, a masturbação do menino é estimulada desde novo. O garoto se tranca no banheiro, todo mundo respeita. A menina se tranca, bate na porta, fazendo o que aí, minha filha? Exatamente. Então é uma coisa que vem desde novinho dentro de casa. E as meninas novinhas costumam se masturbar na poltrona, nas almofadas. Ela nem sabe direito o que está fazendo. Sim, e isso claro, é não sabe. super maltratado pelos pais. Para, que vergonha, que absurdo. Então, não tenta dirigir isso, porque tem que dirigir isso. Fala, ó, você não quer ver no quarto? Porque fica uma coisa explícita, elas não entendem muito bem. Então, tem um modo de conduzir, mas não dessa maneira, que é reprimindo as meninas. Acho que a nossa luta é essa. Sinceramente, meninas, vamos assumir nossa liberdade sexual, de verdade, com qualquer idade, sabe? Bom, não é porque você tem 50 que você não possa transar com um cara que é um vizinho seu, que você... Mas o que vão dizer é meio isso, sabe? Você sai com alguém, você não precisa estar namorando. Mas o que vão dizer? Rola isso até hoje. Sabe? As mulheres mais velhas. Especialmente mais velhas, 60 anos, sabe? Imagina, eu sou de Macaé. Na minha adolescência, passou uma no peito, eu era piranha na cidade inteira. Você era rotulada. A coisa mais triste para mim são os rótulos. Você rotular um adolescente, rotular uma criança. Gente, que isso? Exatamente. Então, isso é uma merda. Isso aí não dá, não. Então, a gente tem que brigar por isso eternamente com as filhas e com a gente mesmo. Agora, não é porque eu tenho 70 anos que eu vou ter vergonha de transar com alguém. Gente, dê em cima, paquera uma pessoa. Qual o problema? Hoje as meninas de 20, de 15, falam pro garoto que tá afim, fala pro cara que tá afim. Por que eu com 70 não posso? Você acha que você não pode transar com 70? Pode, com 80? Claro, como você tem 80 anos, seu namorado. Tem uma senhora, eu não vou dizer o nome dela, porque ela é muito milionária, muito famosa, tem um sobrenome muito famoso no Brasil, não vou dizer, mas quem fez parte desse grupo sabe. Tínhamos um grupo de estudos na casa de uma senhora que tinha uns 82 anos, mais ou menos, milionária. Ela servia Coca-Cola num pote de metal, sabe? Numa jarra de metal, de metal não, de prata, sabe? Sei. Coisa mais linda, com aquelas empregadas chiquérrimas, era uma mulher milionária. E ela era uma senhorinha como todas. Ela era assim, gordinha, sabe? Com cinturinha larga. Se vestia como uma senhora, vovó, fofa. Até que ela apresenta o seu marido. E aí, ele um dia estava na aula e só, legal, apresentou o marido e tal. E depois, a gente falava muitos poemas na aula e ela era poeta. E ela falava poemas lindos e começou a falar uns poemas eróticos incríveis. E eu disse, mas que lindo, como assim? Ela falou, eu e Haroldo temos nossos momentos íntimos. Aí a turma pirou com essa mulher e ela mostrou uns poemas, etc. Então ela contou a história dela. Ela tinha mais ou menos... ela estava casada há 10 anos com ele. Ela tinha 82. Máximo. Ela com 72. Conheceu ele no trabalho. Ela tinha uns imóveis e ele cuidava, não sei o que, e ela foi e conheceu.
Quando eu vi este homem, Viviane, você não sabe... Olha, eu me transformei, eu só pensava nele. Ela tinha 72. Que 72. máximo! Chamei minhas amigas e falei, quem conhece? Conheci uma amiga que conhecia mosquitos aqui em mim. Conheci uma mulher que conhecia e ela começou a fazer uma festa na casa da amiga para chamar e ela armou com as amigas e todas as amigas setentonas, oitentonas. Armaram e ela conheceu e ela disse para ele que tinha achado ele muito simpático. Ela chegou para ele numa dessas reuniões e disse, eu te achei muito simpático. E ele entendeu na hora e eles se casaram, literalmente. Gente, ficaram 10, 12 anos, porque 2 ou 3 anos depois disso ela morreu. Infelizmente, teve um câncer e morreu. Uns 3 anos depois disso, 4. Então, eles devem ter ficado 12, 14 anos casados. Felizes. Nossa. E sexualmente ativos. É isso que eu quero te dizer. 82 anos e eles eram apaixonados. Eu não fui no enterro, não tive coragem. Infelizmente, eu tenho problemas, eu deveria ter ido. E eu falei, não vou lá abraçar o marido. Eu fiquei muito comovida. Mas entende? Porque não ser real. Muita gente está aqui vendo a gente, participou dessa turma. A gente tinha umas 30 pessoas, 25. Pessoas hoje muito conhecidas, inclusive, nesse nosso mundo, e viram essa relação, entendeu? Haroldo é o nome dele, ela eu não posso falar. Então a gente tem que ter essa coragem. Eu só tenho 56, você está entendendo, Mônica? Eu só tenho 56. Amor, eu só tenho a diferença. Quer dizer, ela 52, pelo amor mas de Deus, estou iniciando uma relação na paixão. Não é? Quer dizer, ela tinha 72 quando se apaixonou e foi à luta por um cara. Maravilhoso. Senhorinha de cinturinha, não é uma senhorinha cheia. Não, ela era uma mulher como uma mulher normal, tinha ruga, tinha... Normal, ela não era uma senhorinha plastificada, toda gostosona, não. E ela foi à luta e ela viveu. Eu não sou nada contra quem é bonitão, só estou dizendo, não precisa estar lindo para isso, né? Ela foi, era um homem mais velho, da idade dela, e ela se casou e teve uma vida. Por que não podemos? Então, quando eu olho isso, eu falo, gente, eu só tenho 56, porque ela com 72 fez isso, eu ainda tenho quanto tempo adiante? A gente tem muito tempo, Vivi. Se der alguma merda, a gente tem muito tempo, mas não vai dar nada. Nada, com certeza. Não vai dar nada. Que coisa maravilhosa, gente, essa história. Adorei. É muito Vivi, boa, que né? Coisa muito boa. E Vivi, como, por exemplo, uma mulher dessa, né? A gente depois... Eu, por exemplo, hoje, se eu ficar solteira, eu sou uma mulher feliz. Claro, Inclusive, eu fiquei um ano solteira, eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu lembro que eu até pensei o seguinte, gente, quem será essa pessoa que vai chegar e vai tirar minha felicidade? Porque eu era feliz com as minhas escolhas, com a minha vida, com o que eu fazia. Eu também tenho um trabalho que me preenche muito. Sim. Mas um amor traz uma graça a mais, né? É tão bom, né? Se abraçar, beijar na boca, dormir escontinho, eu amo. Muito. Por isso que você não pode ter medo, as pessoas que estão nos assistindo, de dar errado, sabe? Se der errado, você pelo menos sentiu isso. Se você chegou a beijar, você ainda ganhou esses beijos, mas se nem chegou a isso, seu coração vibrou quando você viu alguém. Por que não se apaixonar? Não é só quando dá certo, sabe? É se apaixonar pela pessoa, pela vida, se animar. E às vezes dá certo. Agora, lute pelo seu amor, diga que você ama, ou que você acha simpático, como disse a dona não posso falar o nome? A minha amiga, sabe? Então, lute pela sua vida, né? E a gente vai amadurecendo com isso. Os casamentos vão acontecendo. Eu não tenho medo. O medo da solidão é a grande questão. Agora, pensa uma coisa que é importante vocês ouvirem. Por que é tão importante a solidão? Porque a solidão é o único espaço de liberdade que a gente tem real. Quando você está sozinho, você não tem o outro te beijando, mas você não tem o outro te vigiando. Se você está só, ninguém te olha. Se ninguém te olha, ninguém te julga. Quando ninguém te julga, é quando você pode ser você mesmo. Você pode estar descabelada, desarrumada, sem escovar os dentes, né? Mal vestido, e a casa pode estar bagunçada. Você pode fazer o som que você quiser, pensar o que você quiser. Você pode expandir o seu ser para qualquer direção, que não vai bater em ninguém, não tem ninguém que vai esbarrar em você. A gente precisa de momentos de solidão para limpar essa sensação de ser vigiado que a gente tem o tempo inteiro quando se relaciona. Então, é preciso a solidão. Eu amo a solidão. Eu amo também. Preciso. Amo. Sinto muita falta. Também. E nesse confinamento, eu estou sentindo que eu estou tendo muitos espaços de silêncio. Sabe aquele silêncio preenchido?
Tá do lado do Maravilhoso. outro, mas em silêncio. É muito maravilhoso isso. Muito maravilhoso. E olha, quanto mais você fica em silêncio, mais barulhos você ouve, porque você começa a ouvir outras coisas do seu ser. Então, eu vou dar uma dica. E um dia eu vou falar sobre isso com mais calma e vocês vão conhecer isso que eu vou citar agora. Tem um mosteiro no Espírito Santo, que vocês procurem Mosteiro Zen Morro da Vargem. É o primeiro mosteiro na América Latina. É mosteiro mesmo, onde monges se formam. E eu sou amiga do monge da Jussan, que está lá. É um lugar belíssimo, belíssimo. Vocês conheçam pessoalmente. Tem muitos retiros, dá para fazer os retiros e tal. Primeira vez que eu fui nesse mosteiro, eu tinha 17 anos. E eu frequento desde lá. E eu já fiz alguns programas no Fantástico com esse mosteiro, com esse monge, esse lugar incrível. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa na solidão, que é assim, no isolamento. Você se sente com uma almofadinha no bumbum, só na pontinha do bumbum, para elevar um pouco o bumbum e facilitar. Você senta na pontinha e os seus 2 joelhos vão tocar a sua cama, né, onde você está sentada, a cadeira. E aí você faz uma posição de meio lótus. Uma perna em cima, né, dos joelhos, aquela que tem meio lótus. Se tiver dúvida, você põe na internet, você vai ver. E a almofadinha. Se senta de frente de uma parede branca. A minha cama sempre tem em frente uma parede branca, em frente à minha cama, sem quadro. É fundamental paredes brancas. Meditar olhando parede branca torna o seu espírito limpo, faz muito bem. Então, você senta diante dessa parede, com o olhar em 45 graus, assim. Você não olha assim, nem para baixo, nem fecha o olho. 45 graus, assim, de olhar. E você vai olhar, então, ainda a parede branca. Você tem que estar perto dela para os 45 bater na parede branca, olhando. E você fica ali, nessa posição, com essa mãozinha assim, né? Que a gente faz, assim, de meditação, fica ali. Só. 40 minutos. O que vai acontecer? Os pensamentos vão ficar vindo, e você não vai dar corda para o seu pensamento. E nem vai brigar com ele. Deixa ele ficar. E ele vai embora. Aí vem outro, vai embora, vem outro, vai embora. Não lute contra o pensamento, não manda ele parar e nem alimente com nada. Com o tempo, você vai começar a não dominar. O pensamento vem, vai. Você não para de pensar, mas não te atinge quase. Se torna uma coisa que vai. O que começa a incomodar é a perna, a dor na perna, a bunda que está encostada, a mão tem que estar na postura ereta. Então, o que é isso? Isso é meditação zen. Só isso. O que ela faz? Ela traz você para o momento, para a dor no joelho, para o incômodo. E aos poucos, aquele branco da parede e esse pensamento que você não alimentou vai te dando uma sensação de alívio, de vazio. É extremamente agradável essa sensação. Por quê? Porque quando você consegue respirar, e aí você vai respirando com a barriga, né? Tentar respirar não com o peito, mas com a barriga, com o abdômen. E solta aquela respiração lentamente, solta lentamente. O que você vai sentir? O seu corpo. Só no final. Só o seu corpo. Naquele momento, a sua sensação, a que você deve buscar e que vem, é que você, como corpo, se conecta ao mundo. Você se torna algo que é levado pelo movimento da própria vida. Você se conecta. Você não é mais um eu que pensa e dirige o pensamento. Não é mais um eu que dirige o seu corpo. Você respira esse silêncio e devolve. Você exercita o que a gente chama de presença. Apenas. O que é a presença? Vou falar um poeminha meu que está no meu livro Calor, que diz assim: poema é construção, poesia é presença. Quando você lê, você não lê uma poesia. Escrever uma poesia. Ninguém escreve poesia. Você escreve poemas. Poemas são feitos de palavras. Poesias você não escreve porque elas não são apreensíveis. A poesia é a presença. Quando você consegue exercer a presença, você está no estado de poesia. Quando você está no estado de poesia, nesse que eu acabei de dizer, passa uma formiga no chão e você por horas vê aquela formiga passar e ela existe. Você olha uma planta e você vê essa planta. Você vê as pessoas. É esse exercício de presença que a gente tem que ter, né? Isso foi muito utilizado na década de 70 com drogas alucinógenas. O Aldous Huxley tem um livro que se chama Porta...